Solano Benítez nasceu em 1963, em Assunção, no Paraguai, e é formado pela FAUNA, Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade Nacional de Assunção, em 1986. Nasceu em uma comunidade com graves problemas econômicos e sociais, o que fez com que ele buscasse incessantemente por soluções projetuais inteligentes, elevando o nível qualitativo das moradias às quais ele projetava, porém por um custo muito menor, tornando-o conhecido tanto na América Latina quanto mundialmente, pela forma como pensa e projeta em seu trabalho e em seus projetos. Em seus projetos, o uso do tijolo e o comportamento sensível, inovador e sustentável dentro dos espaços das arquiteturas contemporâneas ficaram mais evidentes no uso deste material, determinando uma riqueza de conhecimentos e experiência ligada ao domínio da sua tecnologia, que lhe permite gerir os seus edifícios e promover uma reinvenção da forma como constrói. Uma das obras mais reconhecidas de Solano é o Museu del Barro, localizado em Assunção, no Paraguai. Esse museu é uma celebração da arte popular paraguaia, se tornando um exemplo impressionante do diálogo entre a arquitetura contemporânea e a cultura local de maneira autêntica. Nesse contexto, o arquiteto recebeu inúmeros prêmios e reconhecimento ao longo de sua jornada arquitetônica, incluindo o Leão de Ouro na Bienal de Veneza em 2016, um dos prêmios mais prestigiados do campo da arquitetura. Ademais, a análise estrutural e tectônica em sua obra mostra como pensa em relação à união de materiais, principalmente o tijolo, que tem recebido mais atenção em sua obra, juntamente com a combinação de concreto e aço, fazendo com que a utilização desses materiais se tornasse mais prática. O original se transforma em algo novo, como uma metamorfose. O trabalho dele é reconhecido e celebrado pela sua capacidade de criar espaços que conectam e inspiram as pessoas, sendo congruentes com ambientes das tradições locais. As obras de Solano se caracterizam pela utilização de tijolos. O tijolo que Benítez usa é o do tipo poroso, áspero, ordinário, diferente de vários arquitetos que utilizam o tijolo esmaltado. O que diferencia as obras de Benítez das restantes formadas por tijolos é a maneira única em que ele os assenta e os planeja. Em vez de uma instalação longitudinal tradicional, os tijolos giram num eixo horizontal, criando paredes ou lajes mais finas e melhorando a rugosidade e o nivelamento. A forma dos tijolos ajuda a desmantelar a imagem tradicional formada pelo tijolo. Não é raro observar nas obras de Benítez o tijolo partido ao meio antes de ser assentado, a peripiano ou ao comprido. O diálogo relacionado ao conceito de construção na obra de Solano Benítez deriva do texto de Kenneth Frampton e da obra O Artesão de Sené, como um posicionamento crítico cuja perspectiva é a partir das posições das pessoas em um projeto, as quais são chamadas de papéis. Da mesma forma, a operação arquitetônica de Benítez reconhece uma consciência material e artesanal que retrata a arquitetura como uma dinâmica entre a mente e o toque, pensamento e ação, resultando em metamorfoses diferenciadas que, segundo Sené, esta metamorfose se traduz em uma forma típica e mudança de domínio de colaboração entre conexões materiais. As principais obras de Solano Benítez consistem na Casa Esmeraldina, construída na cidade de Assunção, no Paraguai, no ano de 2001, nos escritórios da Unilever, construídos na cidade de Assunção, no Paraguai, no ano de 2001, na Casa Las Anitas, construída na cidade de São Pedro, no Paraguai, no ano de 2008, no Centro de Reabilitação Infantil Teleton, construído na cidade de Lambaré, no Paraguai, e na estrutura Breaking the Siege, construída na Giardini della Biennale,
na cidade de Veneza, no ano de 2016. O Centro de Reabilitação Infantil Teleton é, sem dúvidas, a obra mais significativa do arquiteto. Sua estrutura, marcada pela imponente presença de arcos, é o resultado de uma cuidadosa consideração do fenômeno de compressão, um estado fundamental de tensão em elementos estruturais. Esse fenômeno envolve a aplicação de uma carga de compressão ao longo do eixo principal de elementos como colunas e vigas, resultando em deformações que podem ser elásticas ou plásticas, dependendo da resistência e rigidez da estrutura. Para a construção deste notável edifício, assim como em todas as suas obras anteriores, o arquiteto optou pelo uso de tijolos do tipo estrutural. Esses tijolos cerâmicos são caracterizados por seus furos prismáticos perpendiculares à superfície, que desempenham um papel crucial na alvenaria, formando a espinha dorsal da edificação. Geralmente, esses tijolos são dispostos com os furos alinhados verticalmente, contribuindo para a estabilidade da estrutura. Além de sua capacidade de criar platibandas, paredes divisórias e outros elementos arquitetônicos, os tijolos estruturais podem ser empregados tanto em paredes externas quanto internas dos edifícios. A disposição vertical dos furos nesses blocos é fundamental, uma vez que permite o movimento de tubos e conduítes ao longo da estrutura, minimizando a necessidade de cortes nas peças e garantindo a integridade da construção. Dessa forma, o Centro de Reabilitação Infantil Teleton não é apenas uma obra arquitetônica notável, mas também um exemplo de como o entendimento cuidadoso dos princípios de compressão e o uso adequado de materiais estruturais podem resultar em edificações funcionais e duradouras, que atendem às necessidades da comunidade de forma excepcional. O Centro de Reabilitação Infantil Teleton é um símbolo notável da generosidade e criatividade que podem transformar a sociedade. Sua construção, financiada por doações durante uma maratona televisiva anual, representa a visão de uma sociedade solidária, que combate a apatia e a desconfiança. Apesar dos desafios iniciais, o centro está pronto para cumprir sua missão de oferecer abrigo e apoio às crianças necessitadas, destacando a importância da compaixão, solidariedade na construção de um futuro melhor.